quando o povo se destina a fazer um trabalho sério, quando o povo sabe e quer fiscalizar, não adianta se usar de armadilhas, de artimanhas, porque não vai. O povo aprendeu muita coisa nos últimos anos, não existe mais curral, que era uma coisa vergonhosa no Brasil inteiro. Não adianta mais hoje em dia, nem pastor, nem padre, pensar que faz curral, porque na igreja você quer ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a coisa boa. Então as pessoas hoje não aceitam mais esse tipo de, nem para um lado e nem para o outro, nem de agressão. Quem agride acaba se complicando e não vai a lugar nenhum. O povo hoje ele quer ouvir propostas. O povo quer saber aquilo que vem de benefício para a sua cidade. Porque a cidade somos todos nós. Somos nós que vivemos aqui. Nós temos que cuidar da nossa cidade. E é assim que tem que ser. Então, prefeito eleito, Arthur Vigílio, os parabéns mais uma vez de todos nós da Difusora, que fizemos um trabalho jornalístico com credibilidade, com responsabilidade, embora a nossa emissora tenha sido ameaçada em uma das pesquisas, e lá atrás não se falou muito porque nós obedecemos à legislação eleitoral. Imagine vocês que para ler uma pesquisa você é ameaçado, como se dissesse assim, não lê a pesquisa que prejudica fulano. A pesquisa ela é registrada no Tribunal Regional Eleitoral, a lei determina e você não pode fugir, e a Difusora não fazia leitura só da sua pesquisa, vocês são testemunhas disso. De todos os órgãos de comunicação, eu fiz questão de ler todas, até mesmo aquela do Ibope, e depois procurou se acertar. Então foi o nosso trabalho, se continuar assim, vamos entrar com a representação para fechar a Difusora, isso tem que passar pela mão do desembargador, e eu sei que isso não passaria, apenas a pesquisa tem que ser dita, tem que ser falada. E essas mesmas pessoas que tentaram um dia, acharam que poderiam fechar a emissora, eu espero que tenham dignidade e vergonha na cara, não nos procure para pedir entrevista como faziam antigamente. Nos deixem em paz. Arthur, bom dia. Bom dia, Valdir. E você falava, bom dia aos ouvintes. Agradeço muito a todos pela votação tão expressiva que obtive, enfrentando uma campanha que não foi a mais limpa de todas. Nos últimos dias, nas últimas semanas, sempre panfletos nas ruas. Um deles causava assim embrulho no estômago, porque dizia, colocava uma aspa, abria como se fosse uma frase minha, dizendo assim, nem Deus tira a minha eleição. Uma pessoa menos esclarecida que leia uma coisa dessas, deve dizer, essa pessoa é o supra-sumo da arrogância, alguém que se considera acima de Deus. E parecia até aquele, só se eu fosse aquele comandante do Titanic que dizia que nem Deus afunda este navio, enfim. Então fizeram coisas assim terríveis. Algumas coisas estão entregues à Polícia Federal, à Justiça Eleitoral, aquele episódio do Silas. Houve um indiciamento de praticamente todo o sindicato dos metalúrgicos aqui do Amazonas, pelo que a Polícia Federal encontrou nos computadores deles, em cima de uma denúncia que nós tivemos que fazer, porque eram sempre aqueles panfletos sem assinatura, caixa 2 de campanha, portanto, nada sob a responsabilidade de ninguém, mas tudo assim anônimo para se jogar. TRE pede, o desembargador Pascarelli pede que não se jogue papel nas ruas. Eles não só jogavam papel me atacando, como jogavam papel e furtaram, teve gente que furtou papel do meu comitê para jogar a culpa em você. Como se fosse, uma coisa assim que, enfim, isso aí brinca, aquela confusão de eu disse, vou derrotar a candidata na Assembleia de Deus. Exatamente o que você disse agora. Eu também acho que pastor, padre, não tem nada que ser cacique político. Vou derrotar na Assembleia de Deus. Publicaram da Assembleia de Deus. Vou ganhar da Assembleia de Deus. Eu disse, vou ganhar na Assembleia de Deus. É diferente. Esse isso me custou alguns votinhos. Ou seja, mexeram nessas coisas, talvez até para diminuir a diferença, porque na verdade era para ter sido uma coisa tipo 70 e tantos %, era o que estava mais ou menos se desenhando, e você lia aqui. Mas eu queria fazer um agradecimento, porque houve também a manobra das pesquisas.
saíram pelo menos 2 pesquisas muito ruins, muito esquisitas, e foram muito prontamente desmentidas aqui na Difusora por você, pelo Durango Duarte, da Perspectiva. Quero dizer que teve uma rádio concorrente sua, a CBN, que publicou pesquisas com correção, o Data Diário publicou pesquisas com correção desde o início, e aqui vocês simplesmente desmontaram a pesquisa mais famosa, aquela do Ibope. Vocês aqui desmontaram, porque logo em seguida saiu uma pesquisa da Perspectiva, e depois saíram outras perspectivas que vocês leram de todas as fontes. E aqui desmontou a face da pesquisa, para dizer, como se estivesse havendo um descenso meu e um crescimento de alguém, e nós suportamos toda uma campanha de difamação na televisão, uma campanha de um panfleto anônimo atrás do outro, aquela coisa de quem não respeita a lei realmente, e mesmo assim tínhamos gordura para ter essa sobra de praticamente 300 mil votos contra a candidatura adversária. Eu fico muito agradecido ao povo de Manaus, mas muito agradecido. A gente só tem uma forma de pagar essa confiança, que é com o trabalho, é com luta, é com o cumprimento dos nossos compromissos de campanha, é com a organização da prefeitura, com a organização da cidade, é com medidas sóbrias, lúcidas, sérias, que vão ser tomadas por mim, pelo meu vice-prefeito, meu querido Issa Abraão, e pelos nossos secretários ainda não escolhidos, serão escolhidos no momento próprio, em cima de critérios técnicos, com a divulgação dos nomes somente após o Natal, porque nós queremos evitar essa especulação desenfreada, essa coisa que não ajuda, a gente quer paz para organizar as coisas e começar a trabalhar. Arthur, você aproveita e toma 0800 o nosso Café Manaus. Eu te conheço, Arthur, e sei que você não guarda rancor. Eu sei que você vai passar uma borracha, mas a opinião pública precisar tomar conhecimento do que foi a campanha. Eu vou dividir em alguns blocos, fazendo uma espécie de ping-pong, para a gente chegar até o dia de hoje, até esse momento que você está aqui na Rádio Difusora. Lá atrás você ficou em Portugal e tinha uma coluna aos domingos no Diário do Amazonas. Sua coluna era lida aqui no programa, você sabe disso. Exatamente. Depois você nos fez uma visita aqui. E no 10 minutos também. Nos 10 minutos. Naquele momento, você já estava retornando, já era um ensaio para voltar à cena política aqui em Manaus? E falava-se primeiro o seguinte: não, o Arthur vem como vereador porque pode puxar mais uns 10. E como é que surgiu depois a ideia de você ser candidato à prefeitura? Primeiro, a estada em Portugal como diplomata, ela foi assim a necessidade de alguém que não enriqueceu na política, que precisava trabalhar para sustentar sua família, e foi o que eu fiz. Um país lindo, um país maravilhoso, amigos muito corretos na embaixada, companheiros de trabalho muito bons, mas não era a minha é Manaus, e a minha é a vida pública. Não deixava, portanto, de ser um exílio, e não deixava de me dar momentos de depressão, de tristeza. Segundo, Valdir, eu adoro escrever. Eu escrevi uma coluna para um jornal, assim, eu escrevo um pouco maior do que é o tamanho exigido pelo jornal. Aí eu vou cortando palavras. Aquilo ali me dá um prazer. Então, como se eu estivesse ouvindo uma música bonita, vendo um filme bonito. Porque há quem diga que escrever bem é cortar palavras. Porque você vê que quando você começa a cortar palavras, o texto vai ficando mais enxuto. Então não tinha nada a ver com a eleição. Eu recusava me candidatar a vereador, porque eu dizia, puxa vida, eu vou eleger pessoas, mas não é o que eu queria. Sem desmerecer a Câmara, mas já passou a época. Eu deveria ter estado lá antes, não estive. E a prefeitura não pensava em voltar. Fui convencido por companheiros e pelas pessoas das ruas, que diziam que era hora de deixar acontecer aquilo que aconteceu. Exatamente fazia acontecer aquilo que aconteceu. E eu então saí candidato, fiz aliança com o Issa Abraão, uma aliança muito feliz, que juntou a capacidade de trabalho dele, que é enorme, seu tirocínio político, que é sensível, juntou isso tudo com o sentimento que nós fomos capazes de despertar na população. E aí,
a candidatura foi se tornando difícil de ser batida porque tinha um sentimento. E eu disse até quando encerrei meu comício lá na Alvorada, disse que a candidatura se tornou imbatível quando o povo se tornou candidato no nosso lugar. Aí como é que você vai derrotar o eleitor? O sentimento. Você derrota um candidato como isso, como o Arthur. Você não derrota o eleitor que vai votar. Como o eleitor achou que ele era o candidato e era mesmo, sem ele não seríamos nada, ficou difícil mesmo para quem nos enfrentava. E você tem razão, para mim é uma borracha passada. Eu precisava pegar um programa como o seu, de grande audiência, essa audiência fantástica que você tem, sei que estou falando para Manaus inteira, e fazer o desabafo que fiz, contar um pouco da verdade, dizer o que eu padeci na eleição. Nós vamos falar. Mas esquecer isso daqui. E depois você vai passar uma borracha. Ainda com referência a Portugal, além da sua sobrevivência financeira da família, não foi uma espécie de fuga também, porque aquela eleição do Senado te deixou marcas, você sentiu bastante, chegou a um período de depressão, coisa mais ou menos assim? Nossa, uma coisa horrível, porque uma eleição que eu tenho convicção que não ganhei, aliás está sub júdice, está aí sendo analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral, com o caráter que tenho, que herdei de meu pai. Quando começou a campanha eu disse, não me interessa mais esse mandato de senador, então se eu perdesse a eleição de prefeito e viesse o mandato de senador numa eleição judicial, eu não ia tê-lo mais, eu aguardaria 2014, eu faria qualquer coisa. Botei na cabeça de maneira muito fixa que o objetivo era a prefeitura e é a prefeitura, governar bem Manaus, governar Manaus de modo decente, de modo competente, de modo sério, dando rumo a esta cidade, estando com o povo nos momentos mais difíceis. Quando menos eu puder realizar coisas por dificuldades que vão aparecer com certeza ao longo do período, mais eu vou estar no meio do povo junto com isso, muito no meio do povo, o tempo inteiro no meio do povo, porque vai ser essa base da nossa gestão. E aquilo que for possível de ser feito, vai ser feito com muita rapidez, com muita presteza, com muito amor. Eu coloquei na cabeça isso. E aí o Senado virou para mim uma página virada. Eu não tenho mais... No começo eu estava muito traumatizado realmente. Hoje é como se eu nunca tivesse sido senador, ou como se eu tivesse sido senador há 1000 anos atrás. Não tem nenhum valor aquilo para mim. Mas foi doído saber que eu não perdi uma eleição, saber que me tomaram uma eleição, que se moveram contra mim as forças mais escusas da política do Estado e do país, para impedir que uma pessoa continuasse representando o Estado como eu representava, com um prestigiamento nacional, graças a Deus, defendendo a Zona Franca como eu fazia, como você sempre lia aqui no seu programa. Você chegou a ler artigos meus de eu sem mandato, enfim, as análises que eu fazia e que faço sobre a Zona Franca de Manaus, que eu vejo em perigo, sendo enfraquecida ano após ano, e precisando de uma voz, que novamente eu emprestaria minha voz para defender a Zona Franca agora como prefeito de Manaus, que as pessoas dizem, não é para falar, é para falar sim, e vou falar muito forte para o país sobre a Zona Franca, porque eu vou dirigir a 6ª mais importante capital do país. Então isso para mim é mais importante que uma tribuna de senador. Eu vou defender a Zona Franca muito fortemente, a partir do cargo de prefeito de Manaus, com a autoridade de quem dirige Manaus, quem teve 603 mil votos para prefeito de Manaus, com a autoridade de quem se credenciou pelo povo de Manaus para defendê-lo, defender seus empregos, defender seu futuro, o futuro da sua economia. Muito bem, então veio a campanha. Você entrou de corpo e alma e desde o início, em todas as pesquisas, você nunca ficou atrás, né? Houve apenas um empate naquele caso do Ibope, que foi uma coisa muito estranha, quando todos os institutos de Manaus te davam uma margem gigantesca e o Ibope dava uma espécie de empate. E eu cheguei a conversar com você em várias oportunidades, quase que diariamente, nós trocamos opinião através de telefone, e você diz, olha, Valdir, eu mesmo liderando, não durmo tranquilo, nem eu, nem o Issa, porque todos os dias nós temos que desarmar armadilhas. Você esperava esse tipo de campanha ainda nos tempos atuais? Muito desagradável, muito desagradável mesmo. Muito desagradável. Você vê, no último debate eu já estava assim, cansado, da TV Amazonas, cansado de ouvir aquela mesma história, aquela mesma conversa, enfim.
E aí vem aqui a pegadinha. O senhor tem uma emenda de 120 mil reais para a Santa Casa de São Paulo e não para a de Manaus. Como se 100 mil reais, perdão. Como se 100 mil reais fosse reabrir a Santa Casa. Vai ser reaberta agora. Como se houver boa vontade de quem de quem detém o seu controle hoje, nós vamos trabalhar junto com o governo do estado para fazer uma verdadeira reabertura daquilo. Não é repassar dinheiro, é assumir as dívidas, e se quiserem conversar nesses termos, nós vamos trabalhar para reabrir a Santa Casa. Mas veja bem, centenas de parlamentares assinaram emenda de todos os estados. Para quê? Que a mais viável de ser reaberta era a Santa Casa de São Paulo, que já atendeu a muita gente do Amazonas. O compromisso era esse, era atender gente de todo o país lá. Assim que foi a discussão para as mídias sociais, para o Twitter, para o Facebook, começou a aparecer gente dizendo que foi atendida lá, gente daqui que foi atendida lá, que foi recepcionada lá, enfim. Então eu disse, olha, eu não vou responder uma pergunta dessas, e realmente eu estava torcendo para acabar, porque não era o debate a que eu queria me propor. Não era o debate, eu queria uma campanha diferente, uma campanha como a que eu fiz. Campanha limpa, propositiva, eu não cuidei de atacar ninguém, não cuidei de ficar vendo defeito de ninguém, cuidei de apontar o que eram as minhas propostas, quais eram as minhas ideias, quais eram as minhas diretrizes para Manaus. E fui, junto com isso, andamos, nunca pensamos em nada parecido com compra de votos. Essas combis esquisitas que a gente, a véspera de eleição, você costumou ver nas escuras de Manaus de noite, você vai passando numa carreata, aquela carreata final, você vê aquelas combis escondidinhas no cantinho, e você vê no dia seguinte as combizinhas sendo apreendidas. Gente, não se ouviu dizer que ninguém meu foi preso, que ninguém meu foi indiciado, que ninguém meu foi lá para o Amadeu Teixeira. Nada disso, não se ouviu nada disso. A gente faz uma campanha limpa, em cima de ideias, em cima de deixar o eleitor escolher se quer a gente ou se não quer, bem aberto e bem sinceramente. Isso tudo, claro, quem tranquilizava. Mas, volto a dizer, você aqui foi um baluarte, você é difusora, e devo dizer que a empresa Perspectiva. Vocês aqui fizeram uma análise sempre correta e às vezes contundente. Inclusive teve uma época que aqui no programa foi dito, há 15 dias antes da eleição, que a eleição estava resolvida, que não era para discutir mais. Claro que aquilo ali me deixou muito feliz, mas não me fez parar de trabalhar. Mas eu sabia que ela, na verdade, estava em condições. Não te tranquilizava, desculpa te interromper, porque através de conversas telefônicas, você dizia, Valdir, agora acabaram de fazer a distribuição de DVDs. Com difamações e coisa mais ou menos assim. Olha, você está inclusive Polícia Federal, né? Já está na Polícia Federal. E sem o CNPJ, ou seja, sem ser material de campanha, aquela coisa que foi flagrada, que foi filmada junto com o material de campanha da candidatura adversária, enfim, uma coisa realmente desagradável, misturando religião com isso, misturando eu sou temente a Deus, por isso eu falo muito pouco em Deus, sabe? Porque eu não vou ficar abusando, né? Eu vou ficar abusando, porque meu Deus isso, meu Deus aquilo, meu Deus aquilo outro. Eu não vou, eu sei conversar com ele, eu sei. Ontem, antes de sair de casa, eu li o Salmo número 3, Salmo 3 de Davi, aquele que pede proteção a Deus contra os seus inimigos. Davi é o meu personagem preferido da Bíblia. E me limito a isso, eu não vou a um comício um grande comício, um programa de rádio na campanha, ou um programa de televisão na campanha, ou um debate com a preocupação de 15 minutos falar em Deus. Eu não tenho essa preocupação. Eu acredito em Deus e ponto. Agora, acho que nós devemos despolitizar essa participação de lideranças religiosas. Deve cada vez ser menor essa participação. As igrejas devem cada vez ser mais independentes, porque elas são assim no fundo. O povo católico, evangélico, espiritualista, ele deve escolher livremente o caminho político que seguir. Ele não tem que ser encabrestado por ninguém. E mais, nosso governo será um governo da mais absoluta liberdade de credo. No meu governo será bem tratado, bem respeitado. Quem quer que professe qualquer credo, eu respeito.
vou respeitar, meu governo vai respeitar. Um governo laico, um governo que vai respeitar todos. Eu sou católico, mas isso não quer dizer que eu vá, por isso, enfim, privilegiar a minha igreja em detrimento de outras. Eu quero trabalhar com as igrejas todas no nosso projeto de recuperação de usuários de drogas, tudo isso, mas vou respeitar todos os credos. Eu tenho um filho que se diz descrente, eu respeito. Tenho uma filha que é espiritualista, e ela é da linha kardecista, né? E ela se sente muito feliz assim. Eu tenho 2 filhos que são católicos, Arthur Bisneto e Ana Carolina. O mais velho e a mais nova, justamente, precisamente isso. E tenho amigos como o apóstolo Cetel, o apóstolo Braz, nossa, o pastor Ananias, tanta gente querida, pastor Pedro Moura, tanta gente querida nas igrejas evangélicas, enfim, gente assim, Arimateia, o Dante, o J. Gomes, umas pessoas que me enternecem pela lealdade, pela capacidade de indignação, pela capacidade de serem pessoas sérias, enfim. Mas acho que o eleitor deve ser individual, ele deve escolher o seu caminho. E cada vez mais as pessoas serão assim, Valdir, porque a nossa democracia está amadurecendo. Nossa democracia está amadurecendo a olhos vistos. Está cada dia mais dando uma demonstração de que o país sabe o rumo que vai procurar. Pode ser que às vezes uma eleição não me agrade. Por exemplo, a eleição de São Paulo, eu queria a vitória do Serra, não me agradou a vitória do Haddad. Mas pronto, o povo quis que fosse o Haddad, o que eu vou fazer? O patrão é o povo, é bom não esquecer disso aí, né? O patrão é o povo e ponto. Quer dizer, nós temos que respeitar a vontade. Se ele for bem, parabéns, que bom. Ninguém é dono do voto de ninguém, isso não existe mais, né? Não tem seringal aqui, ou um curral para achar todo mundo legado. Né? Eu aponto esse, ganha esse, vai ter que votar em que eu mandei. Nós temos que ter essa liberdade de escolher. Aquela velha, né? Piada do coronel de Barranco, né? Que dizia assim, era do tempo que você botava o voto dentro do envelopinho, ele chega pro seringueiro, né? E diz assim, o coronel diz para ele assim, mas me dá aí seu voto, meu filho, para eu ver. O rapaz hesitou, entregou para ele. Não, nem foi nem isso. Ele colocou o voto dentro do envelope, fechou e entregou. Aí o rapaz disse, o rapaz ia abrir, falou, não abre não, rapaz. Voto é secreto. É preciso votar sem saber em quem estava votando. Né? Arthur, nós vamos ao intervalo, você vai tomar café Manaus. E na volta, vamos dar uma esquentada, né? Nós vamos já para uma outra parte. Terminou o primeiro turno. E claro que todo mundo procura apoio. Isso é normal numa campanha, né? Nós tínhamos aí o Henrique, que foi muito bem, o Serafim, que tem seu time também, e o Paulderney tinha mais ainda o Sabino. Claro que você procurou se organizar, a Vanessa também, e no final você foi que pegou mais ou menos uma fatia, a melhor fatia, para falar a verdade. Você pegou o Serafim, pegou o Henrique e o Paulderney. Eu te pergunto e você responde depois do intervalo. Foi negociado? Você prometeu alguma coisa? Algumas secretarias? Isso a gente tem que esclarecer para o povo. Daqui a pouco, depois do Café Manaus, voltamos. Difusora FM. CYC 246, 96,9 MHz. Rádio Difusora FM Manaus, Amazonas. Quem tem Unimed tem saúde para uma vida melhor e um clube exclusivo para aproveitar o melhor da vida. Clube de Vantagens Unimed, um programa que oferece descontos em farmácias, óticas, academias, restaurantes e muito mais. Conheça a lista completa de empresas no site www.unimedmanaus.com.br. E se você ainda não é cliente, faça seu plano. Afinal, curtir a vida faz bem. Unimed Manaus, o seu plano de saúde. Fone 3212-2000. Dezembro está chegando. Deixe a sua casa mais bonita com a APA Móveis. Tem estofado com Chaser por R$529. Ventiladores, várias marcas, por R$39, só R$39. E mais, tem roupeiro Capelinha por R$659. E cama box casal por R$249. Parcele no carnê ou no cartão sem entrada. Apareça na APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. A especialista tem orgulho de fazer parte do seu dia, reconhecer no seu olhar o sorriso de quem confia. Ótica, a especialista,
óculos de grau e solar. Ótica é especialista. Chega no trabalho ou no conforto do lar. Ótica é especialista. Tem a maior variedade. Ótica é especialista. Tem tradição nesta cidade. Ótica, a especialista. Sempre com você. Contemplou o consórcio da sua moto? Sua administradora ou concessionária não tem a moto à pronta entrega? Ainda bem que a Honda Galopus Motos tem. Diz que Honda Galopus Motos 21, 25, 14 e 14. A única com mais de 1000 motos à pronta entrega, que aceita a carta de crédito de outras administradoras. Uma dica eu vou te dar. Refeições, comida de qualidade. Aceitamos todos os cartões. Entrega em domicílio para você. Refeições. 3233-7216. Difusora FM. Valdir Correia, o garotinho. 9h06, senhora em Manaus. Nosso entrevistado hoje, o prefeito eleito de Manaus, o Arthur Vigílio Neto. Então, Arthur, na aliança, você conseguiu o Henrique, o Serafim e o Paulderney. De que maneira conseguiu? Olha, primeiro, a gente é fruto daquilo que a gente planta, né? A gente é o resultado daquilo que a gente planta na vida. Eu sou amigo pessoal e familiar do Paulderney e estive com ele logo depois da eleição. Não, eu achei que seria uma grosseria procurar qualquer um dos três. Logo no dia em que eu comemorava uma passagem para o segundo turno com 41% dos votos, eu não vou agora realmente fazer a grosseria de procurar pessoas que eu estimo tanto pedindo apoio e de jeito algum. E não cabia nada, tudo que eu dissesse era desastroso. Afinal de contas, todos jogaram ali para passar para o segundo turno, todos têm merecimento para passar para o segundo turno, todos têm valor político, enfim. O Paulderney é um grande deputado, poderá ser líder do seu partido agora e vai ter, portanto, mais força como líderes. Eu torço muito para que isso aconteça, para defender a Zona Franca de Manaus, que ele conhece muito bem. Portanto, é um deputado necessário ao Amazonas. Paulderney é amigo meu, familiar e pessoal. Acertamos no almoço, o que mais fizemos foi contar a história, discutir um pouco a eleição, contar piada e acertar. Nada de acordo subalterno, me dá isso, que eu faço aquilo, nada disso. O Serafim tem uma história comigo longa. Nossa, foi meu vice-governador, meu candidato a vice-governador em 1986, naquela épica eleição do Mundo Amazonas contra Amazonino Mendes, que era candidato de Gilberto Mestrinho. Amazonino Mendes, ex-prefeito, candidato de Gilberto Mestrinho, candidato de Fábio Lucena, que era uma potência eleitoral, uma coisa assim impressionantemente forte, querido amigo, mas uma coisa muito, muito, muito forte mesmo. E Manuel Ribeiro, que era o prefeito, tinha muita simpatia por mim, mas era o prefeito. Então era aquela coisa um pouco parecido com o que aconteceu agora, porque nós tínhamos, veio aqui a presidente, veio o ex-presidente, nós vimos certas lideranças do Estado aqui, sôfregas, né? Apelando e fazendo aquele jogo da política grosseira, enfim. E nós enfrentamos aquela luta de 86 juntos com o Serafim. Em 88, o Serafim foi o candidato a vereador em quem eu votei. Ele se elegeu vereador e eu fui candidato a prefeito. E ele foi um esteio para mim, porque eu quase não fiz campanha para ele, ficava cuidando da minha campanha, inclusive da parte de marketing. A gente não tinha muita sofisticação nem muito dinheiro para ficar fazendo muita campanha, não. Eu vou e ganho a eleição precisamente do meu querido amigo, uma das pessoas que eu admiro na política do Estado, é esse mito da política do Amazonas, que é o governador Gilberto Mestrinho. Mas o destino quis que a gente um dia se encontrasse nas urnas. Eu me encontrei com ele nas urnas, depois passou e ele terminou seus dias. Meu vizinho, ali onde eu moro, eu no 1702, ele no 1701. Bastava bater na porta do vizinho para ter aquele papo maravilhoso que só ele era capaz de ofertar a alguém. E o Henrique, que não tinha sido meu colega,
teve de mim solidariedade quando tentaram ceifar sua carreira política. Estive sempre com ele, meu gabinete aberto, era o gabinete que ele usava o meu gabinete, usava o gabinete de uma pessoa, sua amiga, que era a deputada Rebeca Garcia, e o meu também. Sempre fomos amigos, aquela coisa que não havia uma relação carregada entre nós, havia uma relação muito leve entre nós. Nesse processo de escolha de vice-prefeito e tudo mais, conversei com ele, conheci o Henrique mais de perto, uma figura extremamente inteligente, extremamente agradável, fácil de lidar. Eu deixei amigos no Congresso Nacional. Eu nunca procurei fazer mal a nenhum colega meu de Congresso, nunca procurei, enfim. O deputado Sabino, que ficou contra mim, ficou do outro lado, ele é uma pessoa que só tem razões para gostar de mim, e duvido que não goste, porque só o tratei bem, só o tratei com dignidade o tempo inteiro. A gente é fruto, eu repito, daquilo que a gente planta. Agora, tem uma coisa hoje, que a gente está falando da independência em relação à religião. Vamos falar da independência em relação à liderança. Para mim era muito simbólico, era muito forte politicamente, pensando inclusive até em adensamento de governo, em futuro governo, em poder ter um leque mais amplo de quadros para escolher os secretários que serão escolhidos por mim, pelo ISA, que nós vamos escolher isso aí juntos. Eu olhava assim e dizia, poxa, esse pessoal precisa vir para cá, porque vai dar uma demonstração de que o nosso governo é um governo para valer, um governo sério. Mas naquela altura havia assim, uma definição, os eleitores do Serafim muito parecidos com meus eleitores básicos. O que eu chamo de eleitores básicos? São aqueles com os quais você arranca numa caminhada. Os eleitores dele muito parecidos com os meus. Então, os eleitores do Serafim teriam muita dificuldade de ir para outra candidatura que não fosse a minha. O Serafim sabe disso. Os eleitores do Paulo Derlei era praticamente 100%. No dia seguinte a gente fez pesquisa e em quem vota o candidato, o eleitor que votou no candidato Paulo Derlei Velino, não era 99%. Deixa eu te dar um dado aqui, mas eu acho que você sempre acompanha a programação da Rádio Difusora. 2 dias depois do primeiro turno do resultado, nós divulgamos aqui uma pesquisa. Ainda não havia o acerto do Henrique, do Serafim, do Paulo Derlei com você. Havia namoro, mas não oficialmente ainda, olha, aderiram. Então, 2 dias depois, os eleitores, de acordo com a pesquisa da Perspectiva e Rádio Difusora, do Paulo Derlei, do Serafim e do Henrique, já tinham declinado em quem iriam votar. Se não me engano, o Henrique era 53% dos votos. Então, antes até deles falarem, né? Porque ninguém também é dono de voto. Você pode dizer, não, eu estou e alguém diz, olha, a filosofia do meu candidato é essa, eu vou acompanhar o outro. Mas sem ter apoio, sem nada, a pesquisa já te colocava lá em cima, antes mesmo do acordo. Agora, é claro que no momento que nós fizemos aquela junção, tudo num dia só, se não me engano, tudo num dia só, deu a impressão daquele exército forte. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nosso grande conterrâneo, um dos maiores oradores que eu já ouvi falar numa tribuna parlamentar ou fora de uma tribuna parlamentar, o nosso ministro, meu confrade da Academia Amazonense de Letras, Almino Afonso. Almino tinha 1% dos votos na sua candidatura, na sua pré-candidatura a governador de São Paulo. O Mário Covas, outro notável orador, outra notável figura pública, tinha, assim, tipo, 19% dos votos. Algo assim. O Mário Covas, muito habilmente, acertou com o Almino a entrada do Almino na campanha dele, Mário Covas, em nome de enfrentar adversários comuns e de se fazer um bom projeto para São Paulo. Olha, o Almino, a gente pensa assim, 1% do Almino, mais 19 do Mário Covas, dá 20. Pois foi tão bem feito o trabalho do Mário,
foi tão bem feito o trabalho do Mário Covas, que ele exaltou tanto, que é coisa que o pessoal tem dificuldade de fazer na vida pública e que eu não tenho. O pessoal tem dificuldade de elogiar, tem dificuldade de dar valor aos outros. É aquele ditado, vai criar cobra no meu quintal, não sei o quê. Pode, mim pode criar cobra à vontade. Eu não tenho medo de cobra. Eu quero que floresça a liderança no Estado. Eu quero, e por isso a minha aposta no ISA, eu quero que floresça a liderança no Estado e quero que nós reconheçamos o valor dos outros. Nunca foi de não reconhecer o valor de uma pessoa. Eu sempre procurei dar valor às pessoas que eu vejo que tem valor intelectual, valor profissional. E o Mário Covas fez a exaltação do Almir Afonso, dizendo quem era o político corajoso, o político que foi exilado, o político que sofreu, o político que foi ministro com 33 anos de idade, que foi líder antes de um grande partido como era o PTB da época, antes dos 33 anos de idade, foi líder desse partido. Uma figura que tinha um renome nacional fora do comum, tão jovem, tão moço, revelava uma maturidade política tão grande. Foi muito bem. O Mário Covas exaltou tudo isso. Aí, quando fizeram a primeira pesquisa, após a junção dos dois, ao invés de 19 do Mário, mais um do Almino, darem 20, deu 27 ou 29, uma coisa assim. Porque uma coisa era a disposição de poucas pessoas votarem no Almino naquela eleição para o governo do Estado. Outra era a admiração que muitos tinham pela sua figura pública e que muitos passaram a ter até pela divulgação que o Mário Covas fez dos atributos do Almino. Eu te digo que é uma lição que eu recebi. Sobre a figura dos atributos, por exemplo, estava vendo essa campanha que nós vivemos aqui agora, que foi uma campanha assim, puxa vida, bonita, porque foi conduzida pelo povo de Manaus. Eu dizia por isso, eu digo isso, a gente não precisa nem andar mais, a gente fica parado numa esquina e os carros, os ônibus, as motos já começam a fazer a nossa campanha. E a gente anda porque a gente, no fundo, gosta de se cansar. Mas o povo está empurrando a nossa campanha. Nitidamente a gente percebe que se não fosse o povo empurrando a nossa campanha, a gente não iria. Agora veja, em algum momento era possível ter dado outro caminho para... a impressão que eu tenho é que se dependesse do governador Omar, teriam dado outro caminho para aquela candidatura. Eu posso te afiançar que nós temos as nossas fontes de informações e que em várias ocasiões o governador Omar ficou chateado com o rumo das coisas, até porque ele tinha sido uma vítima na campanha ao governo do Estado. Ele não gostava desse tipo de campanha, isso eu posso te afirmar. Mas queria te perguntar agora... Deixa eu só completar. É o seguinte, Valdir. Chega uma hora da campanha que você diz assim, puxa vida, vou perder esta eleição. Alguém está disputando, então você está ali, não precisa fazer baixaria não, você está ali tentando mostrar que o seu adversário não é o mais competente. Como Barack Obama, faz com o Mitt Romney e o Romney com ele, e o vice-versa. Eles se respeitam, se estimam, eles respeitam a instituição presidência da República dos Estados Unidos, mas um procura mostrar que o outro não é o mais preparado. Não tem insulto, não tem panfleta. Não são inimigos, são adversários. São adversários, não tem nenhuma sujeira, é uma coisa limpa. E se tiver sujeira, dá em prisão lá não é, lei não é para ninguém brincar com ela não. Então, o que acontece? Em 2002, o Lula ia vencer as eleições. Estava na cara no segundo turno. O Serra ficou muito empolgado quando passou para o segundo turno, mas estava na cara que o Lula seria o novo presidente. O que o presidente Fernando Henrique fez com a sua sabedoria? Chamou o Serra e disse assim, Serra, você é meu querido amigo, eu não vou enfiar máquina em eleição não. Não enfiei no primeiro turno, não vou enfiar no segundo. Eleição é para o povo decidir. Eu vou te dar um conselho de amigo. Você não vai ganhar essa eleição do Lula. Essa eleição é do Lula. Tem dois caminhos. O caminho de você ficar confrontando com ele aí não vai te levar para lugar nenhum. O outro caminho é aproveitar esse tempo privilegiado que você tem de televisão, de rádio, essas inserções, 30 inserções por dia no segundo turno, é você aproveitar isso para exaltar os seus próprios atributos, contar a sua história, a sua biografia. Você é o ministro da Saúde que quebrou a patente dos remédios contra a AIDS. Você é o ministro
da saúde que implantou os genéricos no Brasil. E você tem muita coisa bonita na sua história, desde a liderança estudantil. Você teve que escapar para ficar vivo de 3 ditaduras aqui na América do Sul. Você se formou em doutor em economia com muita dificuldade. Começou a dizer, olha, deu os exemplos de como o Serra poderia crescer. Resultado, ele ganhou do Lula? Não, ele perdeu do Lula. Em compensação, a eleição dele de prefeito de São Paulo foi uma barbada. Em compensação, a eleição dele de governador de São Paulo foi outra barbada. Ou seja, ele não foi presidente e depois ainda foi candidato a presidente. Alguém fala, mas não ganhou. Puxa, mas e a honra de você disputar a presidência do seu país? Não é só ganhar, não. É você disputar direito, com limpeza. Quer dizer, como ele optou pelo conselho do Fernando Henrique, ele começou a exaltar seus próprios atributos para sair bem. Porque numa eleição você pode ganhar ganhando, como eu tenho certeza que ganhei ganhando. Você pode ganhar perdendo, como aconteceu em 2010. Daquele jeito, não é bom ganhar. Perder ganhando, Henrique Oliveira foi um exemplo muito claro disso, saiu forte da eleição. Plantou, né? E perder perdendo, e você fica ali menor do que entrou, aquela coisa, ele puxa, encolhe, aquela história. Já não foi o que aconteceu com o Serra, porque ele teve um conselheiro mais velho, sábio, e disse a ele, não vá por esse caminho, vá pelo caminho de cuidado de você. Plante o seu futuro, porque o presente pertence ao Lula. Cuide do seu futuro. E ele seguiu, graças a Deus, o conselho, e foi uma campanha das mais limpas que já se viu na história do Brasil. Muito bem. Você conquistou a eleição, né? A gente, eu digo às vezes, a audiência, nós não ganhamos audiência, nós conquistamos. Isso conquista com trabalho, com determinação. São vários fatores que fazem você levar a conquistar. Eu te pergunto o seguinte, Arthur, você pode até não responder, mas eu estou na obrigação de perguntar. Houve uma troca. A candidata do governador Omar era a Rebeca Garcia. A Rebeca. E a Rebeca foi sacada de uma hora para outra. Isso ainda não foi bem explicado para a população. Eu recentemente tive uma reunião com a Rebeca e ela ficou de me conceder uma entrevista. E eu vou cobrar a respeito desse assunto, e ela também acha que é necessário, porque ela é uma deputada federal e deve consideração a muitas pessoas que acreditam no seu trabalho. Isso não foi bem explicado. Eu quero saber do Arthur, você ganhou com quase 300 mil votos nessa eleição, você conquistou. Se a Rebeca Garcia, a parada não teria sido mais difícil assim, porque você disparou desde o início e só disparava. E eu tinha também informações de pesquisas nossas aqui pela difusora, que a Rebeca, quando surgiu o nome da Rebeca, ela já tinha quase 30% de, quando iniciava, 30%. Você acha que a saída da Rebeca te facilitou mais a vida? Sem dúvida. Primeiro, devo dizer do respeito e do carinho que eu tenho pela deputada Rebeca, por sua família, o seu pai, meu amigo Francisco Garcia, que já esteve comigo em eleição, já esteve contra, mas sem prejuízo do respeito e do carinho que tenho por ele, por toda a família, e admiração pela Rebeca, porque eu acompanhei os primeiros passos da Rebeca no Congresso e percebi sua seriedade ao tratar das coisas, sua especialização em assuntos de meio ambiente, sua atenção às questões do Estado, a capacidade que ela tem também de plantar coisas boas, de se fazer querida pelas pessoas, as pessoas gostam dela, ela é uma pessoa gostável, né? E tem um jeito muito especial de fazer políticas. Eu estava longe de pensar em disputar a prefeitura. Eu sabia que ela frequentava feiras, enfim, e extremamente simpática, extremamente... É uma pessoa leve. Então eu vou te falar com muita humildade. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que se a candidata oponente fosse a deputada Rebeca Garcia, teria sido um osso duro de roer. Eu teria esperança de vencer. Faço fé no meu taco. Mas não era parada para 300 mil votos como foi, não. Ia ser uma coisa muito... Ia ser um Vasco e Flamengo? Ia ser um Flamengo e Vasco, melhor dizendo. Ia ser Flamengo. Você sempre inverte, né? É. Flamengo e Vasco. E aquela coisa que eu ia torcer para o Flamengo ganhar. Mas, porque veja bem, quando eu me lancei, era assim, estava muito embolado ali com o Serafim, ela na frente. E... Você fala no caso da Rebeca. No caso da Logo Rebeca. Surgiu o nome dela. Quer dizer, logo surgiu o meu, porque o dela surgiu antes, o meu surgiu depois. E eu vinha crescendo nas pesquisas também. Estava o Issa,
Então vinha assim, um embolado danado, Serafim na frente, aí Issa, depois eu, depois Issa. Aí eu percebi que eu estava fazendo um jogo de soma zero com Issa, porque digamos que eu crescesse para cima do Issa. Poxa, tinha sido meu candidato a governador em 2010. Jovem, futuroso, para quê? A minha candidatura não ajudaria a do Issa. E a dele teria muito que somar com a minha. Por isso nós nos juntamos e fizemos uma dupla que foi muito vitoriosa. Na medida que o Issa veio para cá, eu já fiquei mais perto dela. Mas ela na frente. Então, a campanha iria definir os rumos. Numa campanha majoritária, é uma coisa que tem gente tarimbada que às vezes odeia tanto, né, Valdir? O ódio é uma coisa tão ruim. O rancor é uma doença. É uma doença. Uma doença. É uma doença. Numa campanha majoritária, isso é uma lição básica. Uma lição básica. Que tem gente que é cobra criada que não devia precisar de receber essa lição. Ganha quem erra menos e não quem acerta mais. Isso é básico. É tipo assim, você entra numa autoescola, então tem a primeira lição. Você entra nas primeiras letras, a professora primária dá a primeira lição. Numa campanha majoritária, ganha quem erra menos e não quem acerta mais. Então eu dizia, puxa vida, a possibilidade de a Rebeca errar era menor. De minha parte, ela teria uma campanha respeitosa o tempo inteiro. Não haveria, seria uma campanha extremamente agradável, porque seria uma campanha em torno de ideias. Depois eu vim tomar conhecimento de um projeto que ela fez, que aliás, eu contatei o escritório, eu tenho esse projeto, não exibi o projeto por inteiro na televisão, porque é um projeto que ele demanda recursos, que eu precisaria primeiro me assegurar dos recursos para depois exibir o projeto por inteiro. Eu resolvi expor parte do projeto, mas um projeto fantástico que vira Manaus de frente para o Rio, e um projeto fantástico que envolve da recuperação do centro à regeneração dos bairros. É um projeto que traz a ideia de 20 anos, projeto genial, traz a ideia de 20 anos, ou seja, alguém que está pensando além dos seus 4 anos ou dos seus 8 anos de mandato, está pensando em dar um rumo para uma cidade que outros prefeitos continuarão. E esse projeto tem, está comigo. Porque eu procurei o escritório, quando a Rebeca não era mais candidata, eu procurei o escritório. E tenho o projeto comigo. Só não tive assim, como expô-lo e por inteiro expus partes, porque seria exatamente aquele compromisso com uma coisa que eu pretendo realizar, uma meta, mas que eu não tinha garantia de que eu poderia realizar por inteiro, na parte que me coubesse, digamos, em 4 anos, porque nós vamos primeiro ver como recebemos a prefeitura, vamos ver quais são as condições objetivas. Eu tenho toda a obrigação de ser realista, de ser maduro, de pisar no chão, mas o projeto é muito bonito. Então a Rebeca, expondo o programa, tenho certeza que ela vai fazer uma campanha bonita, uma campanha de ideias, uma campanha limpa. Nossa senhora, seria um fla-flu mesmo, um Flamengo feio. Você falou, quem erra menos acaba ganhando. Eu vi um erro de estratégia muito grande na campanha, e durante a campanha, os comunicadores, nós não podemos falar certas coisas que a justiça não permite. A difusora sempre esteve ao lado da justiça, cooperando, orientando. Então, algumas coisas nós não poderíamos falar, não é? Mas eu vi uma estratégia muito ridícula, quando em determinado momento a gente tinha a impressão que o adversário não era nem você, que era o Amazonino Mendes. O prefeito trabalhou tanto tempo aí, doente, correndo risco de vida, um homem que tem um histórico político invejável, e quem o criticou não tem sequer 1/3 das obras que o Amazonino já fez aqui. Aliás, eu estou botando um texto, estou sendo bondoso. Então a maldade, começaram a fazer campanha em cima da Amazonino, não era candidato a nada, não estava apoiando ninguém, como cidadão tem o direito de votar. Se você pegar as obras do Amazonino Mendes, meu Deus, tem que haver muito respeito. Então houve maldade. Começa pela UEA, né? A UEA, eu fui contra na época, viu, Valdir? Eu fui contra na época. Hipódromo. Hoje dou a mão palmatória. Não é? Então, se você pegar as obras que o Gilberto fez, que o Amazonino fez, que ninguém vai tirar, então fizeram uma estratégia em cima de uma pessoa que só fez o bem para o estado do Amazonas, para o município, e que não fez mais, porque, inclusive, tem um depoimento hoje dos jornais locais, ele não estava recebendo dinheiro federal, forças ocultas por trás, ele queria fazer uma coisa e por inveja não deixava, e com isso o povo foi prejudicado.
E houve muita tendência de publicidade contra o trabalho dele, né? Uma coisa... Mas um dia ele vai falar, porque eu acho que ele vem para uma entrevista aqui com a gente, como vem a Rebeca, a gente precisa esclarecer para a opinião pública. E eu quero fechar esse bloco agora, porque no outro, eu quero que você fale dos seus projetos. O que você pensa fazer nos 100 dias, na transição. Sim, te pergunto... Sobre esse episódio amazonino, eu queria falar um pouquinho. Nesse ou no outro. Você pode falar agora, mas eu só te pergunto rapidamente, fazer um ping-pong rápido, okay. E você fala a respeito do caso do Amazonino. No ping-pong, sim. O governador do estado, Omar Aziz, te ligou te parabenizando? Ligou, de maneira muito cortês, como é do molde dele, né? Como é da sua personalidade. Ligou ontem, exatamente quando eu estava dando uma coletiva, que aliás foi meio tumultuada, não consegui completar. Estou pensando em completá-la, até por atenção aos repórteres de jornais de fora que estão aqui, e a imprensa local também, que me fizeram uma pergunta. Eu falei do que ia fazer nos primeiros 100 dias, das providências que ia tomar para organizar a transição de governo para governo, e naquela hora ligou. Ele te ligou, tinha prometido isso. A Vanessa te ligou? Olha, eu não posso dizer que não ligou, porque eu não conheço o telefone dela. Não acusou aqui, ninguém me disse, olha, está aqui o telefone. Não, você não. O Eduardo Braga te ligou? Não ligou. Você fala agora a respeito do Amazonino. Mas agora, o que não quer dizer que eu não vá ligar para o Eduardo Braga e para a Vanessa para pedir verbas do orçamento federal para Manaus. Aí é um dever meu de prefeito. Dizer, senadora, você está pedindo para você está pedindo para o nosso... Senador, Manaus espera fervorosamente não só a destinação da verba, como o empenho para a liberação do recurso, para ajudar os eleitores de uma e os eleitores de outro. É Manaus que está em jogo, nós não vamos poder deixar personalizar uma coisa parecida com isso. Mas o governador foi muito gentil, nós vamos reunir brevemente para, inclusive, traçar a forma de convivência, porque eu vou propor aquilo que eu disse na campanha, ação conjunta mesmo, que deu certo do Amazonino com o Fredo, do Amazonino com o Eduardo, e o povo gosta disso, o povo sabe que é uma coisa que economiza. O prefeito faz uma obra, o governador faz outra obra, o prefeito e o governador fazem em conjunto uma terceira obra, evita de gastar dinheiro na mesma coisa. Essa questão do PROAMA, que a gente vai querer ver se esse PROAMA vem para a prefeitura, para a gente dar um knockdown nessa questão da água. Vai ter uma conversa muito dura com a empresa também, não vou aceitar passar 4 anos com falta d'água, mas isso não há hipótese. Não há hipótese disso acontecer, enfim. Mas sobre o Amazonino, uma coisa simples, Valdir. Primeiro, ignoraram a minha personalidade política, o fato de que eu sempre fui independente politicamente. Sempre procurei trabalhar, enfim, a minha independência. Segundo, o Amazonino não tinha candidato, não era candidato. Se fosse candidato, quem sabe eu não tivesse ido com ele para o segundo turno. Eu era candidato, com ele sendo candidato ou não. Ele não foi candidato. Liberou seu pessoal. Está aqui comigo o vereador Fabrício Lima, que é meu amigo de família, meu amigo querido. E lógico que veio para cá. Pergunta para o Fabrício com quem que ele tem mais afinidade. Se é comigo ou se é com a candidatura do outro lado. Quer dizer, ele está aqui. A gente pedala junto, a gente é amigo. Ele é amigo do meu filho, nós somos amigos. Enfim, a gente é o que a gente planta. Tem pessoas que são amplas e pessoas que são estreitas. Eu procuro ser amplo o tempo inteiro. Então muita gente de lá veio para cá. Alguns dizendo, poxa, essa candidatura é mais forte. Outros, eu gosto mais do Arthur. Enfim, teve gente que foi para lá. Havia 2 secretários de município que foram para lá. E que usavam a secretaria para isso. O vice da candidatura de lá teria sido o vice de Amazonino, se ele fosse candidato. Agora, o que é mais engraçado é que o Amazonino, que declarou votar em mim, e eu agradeço publicamente pela gentileza do voto dele, pelo reforço do voto dele, que não se envolveu em campanha, o Amazonino foi muito bom para eles, quando apoiou o Lula, quando apoiou Dilma. Aí era uma pessoa maravilhosa. Quando queriam dizer que supostamente iria apoiar a mim, passou a ser a pior pessoa do mundo. Quer dizer, que coerência é essa, rapaz? Que conversa é essa? Quer dizer, para dar voto para o Lula, dar voto para Dilma, era uma maravilha de pessoa. E mais, quando houve o lançamento dessa candidatura, Valdir, houve o lançamento da candidatura, não sei se você se lembra dos jornais, não sei se saiu em rádio,
Os jornais especulavam. A ideia que tinham lá de juntar toda a base de apoio ao presidente Dilma, ou seja, incluindo o prefeito amazonino, junto com o senador Braga, com o governador Omar, todos no apoio à candidatura que enfrentei. Quer dizer, se ele tivesse dito, vou para lá, aí teria sido... Era bonzinho. Um benemérito da pátria, enfim. E erraram. Onde é que está o erro na campanha majoritária? Tentaram diminuir a minha personalidade, como se a minha personalidade fosse menor do que a do amazonino. Não é maior, mas não é menor. Sempre foi independente, sempre foi a minha. E aí nós fomos tocando a vida. Não havia quem acreditasse. Serafim e amazonino, adversários, fidagais. Aí diziam, Serafim, mas amazonino igual Arthur, diziam isso nos programas, enfim. Nossa, uma criança de 2 anos que visse aquilo dizia isso, não é verdade. O Serafim é oposição ao amazonino, o amazonino é oposição ao Serafim, enfim. Então, é o erro que vão cometendo, é aquilo que a historiadora inglesa Barbara Tuchman escreveu naquele livro imortal dela, A Marcha da Insensatez de Troia ao Vietnã. Ela já falecida, o livro só se encontra na internet, ou em bons sebos. Ela diz que quando você começa a tomar uma decisão errada, você vai errado até o final se você não corrigir logo. É a marcha da insensatez. Você vai embarcando no erro e você vai embora, enfim. Então você tem tanta possibilidade de fazer acertos, até perdendo, para perder ganhando, ou até para ganhar ganhando, ganhar com limpeza, com lisura. Nós vamos ao intervalo e na volta, que é o último bloco, Arthur, nós vamos falar da transição. Você já tem um nome que vai comandar, dos projetos, o que você pensa nos primeiros 100 dias, vem aí uma Copa do Mundo, então daqui a pouquinho. Agora nós vamos tomar Café Manaus 0800, Café Manaus Extra Forte. Não esquece que aqui tem nome, bota a hora, maestro. 23 minutos para as 10 horas em Manaus. Difusora. Espantalho Pneus, qualidade com menor preço, informa o prefixo desta emissora. ZYC 246, 96,9 MHz. Rádio Difusora FM Manaus, Amazonas. Chegou o mega carregamento de pneus do feirão Espantalho. Aproveite! Não compre pneus sem antes falar com o compadre. Os melhores preços de pneus 13, 14, 15, 16, 17 e pneu para caminhão. Confira o feirão Espantalho. Ofertas em todas as dimensões. Repetindo, os melhores preços para pneus 13, 14, 15, 16, 17 e pneu para caminhão. Deixe feirão o seu carro, não sai sem pneus novos. Espantalho, Dom Pedro Torquato. Liga 3216 2090 3236 1900. Prorrogado. A oportunidade que você queria para comprar o seu apartamento e sair do aluguel foi prorrogada. A Capital Rossi tem descontão de até R$100 mil para você comprar o seu apartamento com condições imperdíveis. Mas corra, é somente este mês. Ligue 40030980 ou acesse o site capitalrossi.com.br e encontre o imóvel que você procura. O seu apartamento é Capital Rossi. Você sabe identificar as plaquetas dos seus óculos? Não? São as borrachinhas que apoiam seus óculos no nariz. Elas ficam sujas e amarelas. Em todo este mês, a troca de plaquetas na Ótica Avenida é grátis. Venha trocar suas plaquetas e ajustar seus óculos. Esta é a Ótica Avenida, cuidando da saúde dos seus olhos. Difusora FM. Programa André Anzoateg. De segunda a sexta, de 15 às 16h30 e aos sábados, de 13 às 16 horas. Aqui, na Difusora do Amazonas. 96,9. Centro Educacional Sintra Cavalcante, Educação Infantil, Maternal, Jardim 1 e 2, Judô e Balé, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com biblioteca e acesso à internet, área de lazer, quadra de esporte, videoteca, laboratório de química, salas climatizadas, aulas com data show, auditório e sala de leitura. Garanta sua reserva online, www.escolasesc.com. Centro Educacional Sintra Cavalcante, Rua 1, número 12, quadra 15, Renato Souza Pinto 2, Cidade Nova 1, telefone 3641-1987. Difusora FM. Difusora. Rádio pra quem quer qualidade. Valdir Correia, o garotinho. Muito bem. Arthur Vigílio Neto, nessa parte final do nosso programa aqui pela Difusora, da sua entrevista,
A transição, quem comanda, você já tem o nome. O que se pode ser feito em 100 dias? Quais os principais problemas que serão calçadas em Manaus? Não precisa de calçadas. Dá para fazer em 100 dias algumas calçadas, não dá? Como dá para tirar lixo e igarapé? Como dá para fazer algum trabalho de drenagem? Como dá para fazer? Vai estar chovendo. Uma coisa boa seria um esforço de tapa-buraco. O inimigo de prefeito é a chuva. Pois é, e o inverno já vem aí. Quer dizer, seria muito bom se o governo do prefeito amazonino fizesse agora um grande esforço de tapa-buraco, porque ele é o prefeito do verão. Eu já vou pegar o inverno, enfim. E se ele fizesse um grande esforço de limpeza, enfim, ajudaria bastante. Tem um trabalho, Arthur, desculpa, que eu acho fantástico e que eu te pediria em nome de pessoas carentes que desse continuidade, que foi implantado pelo prefeito atual, Dr. Amazonino Mendes. Eu não vejo isso nem lá fora, quando a gente viaja até fora do Brasil. E medicina lá fora você sabe que é muito caro, não é brincadeira não. Carretas da Mulher. Foi um espetáculo, nota 10 para o prefeito. Queria ver se você dava uma incrementada realmente, não deixasse essa peteca cair. Isso aí tem que continuar. A gente pretende duplicar as carretas, pretende dar uma ênfase maior à odontologia do que tem hoje. É uma ideia realmente muito boa, que foi aceita por todos os candidatos. Não teve um que discrepasse do leito do meu filho, carreta da mulher. A gente tem que reconhecer isso. Se eu reconheço e tenho que dizer que a cidade está com mais buraco do que eu gostaria, está com mais lixo do que seria o ideal, eu também reconheço que as políticas sociais do prefeito foram aceitas universalmente por todos os candidatos. Todos os candidatos concordaram com isso. Bolsa Universidade, eu vou acrescentar a ele o Bolsa Pós-Graduação e o Bolsa Idiomas. Copa está chegando aí. Nós temos certeza que nós vamos fazer uma cidade mais bonita para a Copa. Se Deus quiser, a gente tira do papel, com a ajuda do governador, com a ajuda da presidente Dilma, tira do papel o BRT. Mas eu não vou vou trabalhar pelo BRT, assim, numa das minhas bandas. Na outra banda minha, eu não vou ficar esperando o BRT só não. Vou começar imediatamente, isso nos primeiros 100 dias, já dando os primeiros sinais disso, de pequenas mexidas de engenharia de trânsito que vão ser eficazes. Uma avenidona vai dar mão para um lado, a outra avenidona paralela a ela vai dar mão para o outro. Vamos fazer vários testes, vamos procurar estabelecer a saída à direita. Tudo que for possível ser feito para dar fluidez ao trânsito, nós vamos dar. Agora, vamos começar a trabalhar o concreto na via por onde passam os ônibus, para que os ônibus passem direto, independentemente dos carros, eles passem direto. Vamos dar privilégio ao transporte coletivo. A velocidade média dos ônibus hoje é muito baixa, e nós queremos que a velocidade média seja tipo 20 km por hora, no mínimo. A do BRT vai para 35 km, uma coisa desse tipo, 30, 35, isso é muito. Velocidade média é muito. Hoje ela está tem gente muito pessimista que fala em 8, mas eu quero acreditar em 10, 12, o que é muito ruim. Você pega uma pessoa octogenária que ande de bicicleta, ela anda mais rápido do que 8 km por hora, sem fazer nenhum esforço. 8 km é quase a inércia, é só você pedalar um pouquinho, você já está mais do que 8 km por hora. Então nós temos que mexer nisso. E algumas obsessões que a gente tem. Por exemplo, nós gostaríamos muito de ver como enfrentar preventivamente a ameaça de câncer de próstata. Estamos pensando no homem. Na mulher, dar ênfase, ampliar os serviços de oferta de exame de mamografia para a mulher, evitar o câncer de mama, evitar o HPV, que gera o câncer de colo de útero. Nós vamos dar ênfase, sim, ao que é nosso dever, que é cuidar das pessoas. Tudo que a gente fizer vai ser pensando nas pessoas. Então, se a gente tiver possibilidade e necessidade de fazer um viaduto, não vai ser um viaduto porque o viaduto é bonito, vai ser para as pessoas. Vai ser um viaduto necessário. Isso tem que ficar comprovado para mim. Se alguém falar, poxa, vamos fazer um viaduto ali, eu digo, vamos. Primeiro, eu quero fazer perguntas. É necessário? Segundo, qual é a obra subsequente ao viaduto
para o viaduto não desengasgar aqui e engasgar acolá. Terceiro, vai fazer bem a vida das pessoas, vai ter um trânsito mais fluido. Nós vamos trabalhar as crianças especiais. É um compromisso que eu tenho de realmente criar um centro que já está aí, é projeto do atual governo municipal, que a gente quer fazê-lo sair do papel e ir para a realidade mesmo. Nós vamos dar ênfase ao centro, esse projeto do governo atual, do governo do Amazonino. O governo do Serafim tem o Centro para Crianças Especiais do André Vidal de Araújo, ali na Maceió, né? E aquilo comove, essas coisas comovem. A gente quer dar dignidade da cidadania para o autista, para o portador de síndrome de Down, para o portador de paralisia cerebral, enfim, eu sou louco para pegar um portador um paciente de paralisia cerebral e colocar numa piscina nadando, porque eu não quero sair desse governo sem realizar os primeiros Jogos Paralímpicos de Manaus. Manaus não mandou nenhum atleta paralímpico para a Olimpíada. Mandou Sandra Viana, uma grande nadadora, uma grande mesa tenista, e não mandou mais ninguém. A gente precisa fazer um esforço pelo esporte muito grande, e eu queria também um esporte paralímpico. Isso é uma coisa que mexe com o meu coração. Arthur, você vai precisar de muito dinheiro federal, que nós sabemos, toda a prefeitura necessita. O orçamento do estado engole o do município, nós sabemos. Hoje eu li um depoimento do prefeito Amazonino Mendes, e olha que o prefeito Amazonino Mendes, ele aqui apoiou a candidatura da Dilma Rousseff. E tem um depoimento hoje do prefeito que lhe prometeram verba mixaria, promete, e até hoje não liberaram o dinheiro. Como é que você espera conseguir verba federal? Em primeiro lugar, nós vamos contar com o apoio de amplas forças parlamentares, de vários partidos, começar pelo meu, para se fazer a defesa das teses de Manaus. E para se fazer aquilo que numa democracia é muito normal, que é a pressão democrática propriamente dita. Vamos fazer isso. Segundo, apresentar projetos competentes. Terceiro, deixar bem claro, tenho procurado deixar isso bem claro, a minha passagem pelo parlamento, que me honra muito do ponto de vista da minha biografia. Eu zelo pela minha biografia todos os dias, Valdir. A minha passagem pelo parlamento, ela para mim, hoje em dia, pode até ser que um dia, lá não sei para que ano, aconteça de novo, mas hoje em dia eu estou com a ideia fixa na prefeitura. Eu vejo como se fosse uma página virada, página do passado mesmo. Então quem vai governar Manaus não é o líder parlamentar que eu fui. É o gestor consequente, maduro, junto com o jovem dinâmico, que é o Issa. É esse gestor que vai governar Manaus. Não é o líder de oposição. Não vou ficar aqui fazendo uma base de oposição ao presidente Dilma, criando problemas. Isso não é meu papel, isso é papel de quem está lá no parlamento, no Senado, na Câmara, eles que cumprem o seu dever de fazer oposição. O meu dever é letra A, número 1, apresentar projetos competentes, que eu tenho certeza que a presidente vai se seduzir por eles e vai apoiá-los. Eu vou exaltar a presidente em tudo aquilo que ela fizer por Manaus, e tenho simpatia pela figura dela. Acho que ela tem uma compostura política muito boa. Ela veio aqui, fez o trabalho de apoiar a candidata dela. Isso não fez um só ataque a mim, um só. Eu tenho que respeitar uma coisa dessa. Por quê? Ela veio para cá vender o peixe, que a outra era melhor. Beleza, maravilha. Se todo mundo fosse do Flamengo, não tinha o Vasco, não tinha o Fluminense, não tinha o seu Botafogo. É assim que é. Agora, o povo de Manaus achou que não era. O povo de Manaus achou que o melhor era o Arthur com isso. Fato, de novo, o dever que ela tem de governar com sensibilidade, os brasileiros que a elegeram com 80% dos votos na eleição em que ela foi candidata a presidente. São coisas que são da realidade. Não se pode, numa democracia, punir o povo. Numa democracia, a gente exalta o povo, e o povo aqui se manifestou com clareza. E o povo vota. Se fosse pela figura do pensamento único, então só se elegia gente do governo. Quem estivesse no governo elegia tudo que é prefeito, tudo que é governador. E não é assim. O bonito mesmo é um prefeito de uma grande cidade ou de uma pequena cidade ser respeitado por quem ganhou a eleição de presidente,
é o governador de um partido de oposição lidar bem com quem presida a República. Isso faz com que a gente perceba um país amadurecendo. Não cabe a figura menor, pequena da perseguição. Isso é coisa do passado. Isso é coisa dos anos 50 do século passado. Não vamos voltar a isso. Vamos virar essa página das perseguições, das mesquinharias e pensar largo, pensar grande em Manaus. Arthur Vigílio Neto, muito obrigado pela entrevista. Eu sei do seu cansaço. E ontem não foi fácil. E você tinha prometido, olha, Valdir, na segunda-feira, no dia seguinte, eu vou lá no programa. Eu sei que não é muito, é desgastante. E eu te agradeço pela consideração que você tem com os ouvintes da difusora, com a família difusora. Você, no horário, de acordo com as pesquisas, fala para mais de 1 milhão de pessoas no horário aqui pela difusora do Amazonas. E o povo precisava ouvir o que você relatou hoje, até porque no período eleitoral nós éramos impedidos, nós, radialistas, jornalistas, de falarmos alguma coisa. Porque senão tinha processo e quer fechar a rádio, não sei o quê. Mas é chegado o momento, e Deus permitiu que trouxéssemos hoje o teu depoimento para os ouvintes, milhares de ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas, que você seja muito feliz, competência você tem, mas precisa da proteção de Deus, que Deus te proteja. Muito bem, e é isso mesmo. Eu concluo, Valdir, agradecendo a você pela cobertura sempre serena e correta que a difusora deu a Espírito. Realmente só tenho agradecimentos, porque não fui privilegiado, mas me senti recepcionado pelo senso de justiça da emissora e muito especialmente aqui do seu programa. E até protegido, porque como eu queria justiça, vocês foram em cima das pesquisas falsas, enfim, e mostraram o beabá correto como era. Eu quero reafirmar meu compromisso com Manaus. Minha festa da vitória, se Deus quiser, vai ser na 7 de setembro, no dia 1º, para reafirmar meus compromissos, por exemplo, com os camelôs. Eu quero cumprir o que prometi a eles na campanha, de cabo a rabo, por inteiro. Cumprir meus compromissos. E dizer a todos, e aí eu também recorro ao Espírito, recorro à alma, recorro a Deus, dizer que combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bom dia, boa sorte. Obrigado. Daqui a pouquinho o mestre F. Cavalcante na AM, o Fred Lobão substituindo hoje o companheiro Daniel Zoateg vem na FM. Obrigado a toda a equipe. E amanhã no mesmo horário, aqui pela difusora. A menina já pode avisar que o garotinho vai pegar o beco. Fui.